Nós faremos hoje a leitura do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E daremos a sequência nos itens 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Item 9. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Item 10. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Eu cumprimentei os desencarnados, né? Agora eu gostaria de cumprimentar os encarnados que aqui se encontram, né, meus queridos? Meus queridos amigos encarnados. Boa noite, pessoal. Ainda bem que eu estou falando para encarnado também, já sei que é só desencarnado, né? Brincadeira, meus queridos, é sempre um prazer, uma alegria e uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de caridade. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. E sempre para mais uma noite de estudo, de aprendizado dessa doutrina abençoada, desse Consolador prometido por Jesus, dessa doutrina que tem nos ajudado tanto a vencer os nossos desafios diários, que normalmente chamamos problemas, chamamos dificuldades, não é? Mas que na verdade são desafios que nós temos. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios. Essa lição de hoje nem precisaria de fazer comentários, né, meus queridos, porque ela por si só já nos ensina e muito, nos dá o norte. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro maravilhoso que nós sempre estudamos aqui toda quarta-feira, talvez muitas pessoas aqui não saibam, mas esse estudo, meus queridos, olha só, começou há muitos anos atrás na cozinha da casa da minha mãe e do meu pai. Éramos eu, mamãe, papai, meus irmãos, fazíamos estudo lá, seguindo a orientação espiritual, lá da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus de Belo Horizonte, que nós teríamos que fazer o Evangelho no lar. E através do Evangelho nós fomos fazendo, eu fui me envolvendo no movimento espírita de Divinópolis, da qual eu não conhecia naquela época. E aí, meus queridos, olha só o que aconteceu. Foi chegando mais gente para poder estudar junto com a gente. E de lá para cá, isso tudo que vocês estão vendo aqui hoje nasceu na cozinha da casa da mamãe, com o Evangelho no lar toda quarta-feira às 19 horas. Estudo este que continua sendo feito nesta casa toda quarta-feira às 19 horas. Esse é o terceira vez que nós estudamos o Evangelho.
Aqui, o livro. Vocês sabem quanto tempo que gasta para estudar esse livro aqui? Da forma como fazemos aqui, por partes, uma vez por semana? Alguém tem noção? Diga, Márcio. Ele já sabe, é isso mesmo. 5 anos para estudar esse livro aqui, ó. Aí, quando estávamos terminando a primeira vez, quando nós inauguramos esta casa e começamos o estudo do Evangelho, tinha as palestras na terça-feira, estudos na segunda, enfim, né, como tem até hoje. Mas o estudo do Evangelho, quarta-feira, às 19 horas, ele foi inaugurado assim que essa casa foi aberta para todos vocês. E de lá para cá, quando estávamos terminando a primeira leva, né, o primeiro estudo do Evangelho, depois de 5 anos, uma pessoa chegou para mim e disse assim, já estamos terminando o Evangelho, o que a gente vai estudar agora? Aí eu disse, o Evangelho. Né? Mas nós estamos acabando aqui agora, senhor, mas você já sabe tudo? Você já consegue colocar tudo em prática? Da forma como está aqui? Não, então vamos estudar novamente. Fizemos mais um estudo, mais 5 anos se passaram. Aí outras pessoas perguntam, e agora o que a gente vai estudar? O Evangelho. O Evangelho é para sempre, meus queridos. Quando a gente conseguir colocar em prática tudo que está aqui, significa que não precisaremos voltar aqui, não é? Não precisaremos reencarnar. Mas enquanto a gente não conseguir colocar o que está aqui em prática, porque esse é o caminho. Como Jesus ensinou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que nós precisamos saber para nos melhorarmos espiritualmente está neste livro, que é uma dádiva, uma bênção dos céus, um presente maravilhoso que Jesus nos ofertou aqui através de Kardec. E aí a gente começa a refletir, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Olha só. E o outro item, o argueiro e a trave do olho. E aí a gente tem 2 coisas que a gente poderia ponderar aqui. Primeiro, o maior defeito da humanidade, que é o egoísmo. Junto a ele, o orgulho. E aí as pessoas falam, mas eu não sou orgulhoso, não sou egoísta, não. Será que nós não somos? Eu vou dizer para vocês, mas que nós somos muito ainda. Precisamos trabalhar isso em nós. A gente sempre vê defeito no outro e não vê o defeito na gente, como está aqui o argueiro e a trave do olho. A gente vê os defeitos, a gente apoia em todos os sentidos. Seja aquele ente querido, um parente, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho. Uma pessoa que você nem viu na vida, passou ali, está no carro, enfim. E a gente já sempre está apontando. A gente aponta assim, né? E esquece que tem 3 dedos para você aqui, ó. Um para lá e 3 para cá. Essa é a verdade. Então a gente tem que refletir também sobre os nossos defeitos. Tomar cuidado ao falar dos defeitos do outro, não apontando o dedo, mas não criticando, mas aconselhando. Um filho, um irmão, pai, mãe, um parente, um tio, primo, enfim, um vizinho, colega. Porque todos nós precisamos, às vezes, de um puxãozinho de orelha, mas não é arrancar a orelha do outro, é com amor, não é? Viu que a pessoa, deixa eu te falar, você falou isso, né? Às vezes a gente escuta coisas que a gente não gostaria de ouvir, não é verdade? Quem aqui já não ficou ofendido? Olha só que coisa interessante. Um dia estava na nossa reunião mediúnica, né, qual dirigimos, e aí no finalzinho da reunião manifestou-se um espírito. A gente estava terminando a reunião, o espírito se manifestou e disse assim: Deus não perdoa. E se desligou do médium. Quando eu fui conversar com o espírito, ele se desligou. Assim, como assim? Deus não perdoa. Né? Aí, terminamos a reunião, foi embora. Na semana seguinte, nossa reunião, essa reunião semanal, na semana seguinte, mesmo dia e tal, no finalzinho da reunião, manifesta o mesmo espírito. E falou a mesma coisa. Deus não perdoa. Foi embora. Aí eu disse, mas não, isso não, ué. Como assim?
Aí nos preparamos. Na terceira nós fizemos as nossas preces, e aí preparei o médico, preparei a equipe, então, olha, que o Espírito, nós não vamos deixar ele se desligar. Nós vamos, energeticamente, nós vamos segurar esse Espírito aqui. Se ele manifesta de novo. E não deu outra. De novo, na terceira vez. Vem o Espírito, no finalzinho da reunião, a gente já estava de olho, né? O Espírito manifesta de novo, assim, Deus não perdoa. E aí nós fizemos uma prece, não, vai embora não, vai ficar aqui. Né? E aí, ô meu amigo, seja bem-vindo a esta casa, o que está acontecendo? Por que você fala que Deus não perdoa e tal? Mas na verdade não era um espírito zombeteiro, não era um espírito malfazejo. Era na verdade um espírito que estava nos trazendo informações. Ele fez daquela forma para nos realmente suscitar, para a gente ficar ligado. Como assim Deus não perdoa? Deus perdoa sempre. Né? Eu falei, por que você disse que Deus não perdoa? Ele disse, meus queridos, desculpem aqui a forma como coloquei, mas foi para que vocês pudessem realmente ficarem atentos aqui a essa observação. Deus não perdoa, porque Deus não se sente ofendido. Aí eu fiquei refletindo, e é mesmo. Porque a gente só perdoa se você tiver sido ofendido. Eu te perdoo, meu irmão, né? Se você está perdoando é porque você se ofendeu. Então Deus não precisa de nos perdoar, porque Ele não se ofende, Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende a nossa infantilidade ainda, somos crianças espirituais. Então o que Deus faz? Nos corrige. E como é que Ele corrige? Nos punindo? Não! Jamais, Deus não pune ninguém. Deus nos dá oportunidades de aprendizado. Aí que Ele fala, volta de novo, meu filho. Nasce outra vez. Outra reencarnação. Você errou nisso, você era muito orgulhoso, você era muito vaidoso, você era muito nervoso. Né? Então você vai vir para você dominar esses seus defeitos. Aí você nasce de novo, aí vem. E a gente vai e volta, quantas vezes for necessário até a gente melhorar. Então, muitas vezes, como a gente coloca aqui, o texto nos ensina, a gente se ofende com pouca, às vezes por pouca coisa. Quem aqui já não se sentiu ofendido com a palavra maldita de um ente querido, por exemplo, de um parente? Às vezes, brigamos com os nossos entes queridos. Conheço muitas pessoas que ficam anos e anos e anos sem conversar com um irmão. Não, eu estou aqui. Se quiser vir, vem conversar comigo. Mas eu não vou lá, não. Né? E a pessoa guarda mágoas no coração durante, séculos ali, muitas vezes séculos, porque passa de reencarnação para outra, mas durante anos e anos e anos. E aí você pergunta para a pessoa assim, não, mas ele me falou umas coisas que eu não gostei, não. Eu falei, quanto tempo foi isso? 25 anos, 3 meses, 4 dias, 5 horas atrás. Cara! Ele estava vestido assim, assado, com a roupa azul, não sei o que, preta. Ele falou isso, isso e isso. Gente, mas eu já perdoei ele. Como já perdoou? Você guarda até os detalhes. Até a data certinha. E aí a gente se magoa com isso. E a gente também magoa as pessoas. Então nós temos que começar aqui agora, meus queridos. Olha, o argueiro e a trave do olho. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Os nossos entes queridos, o mundo todo, todo mundo que está encarnado aqui hoje, reencarnado aqui, ele tem defeito, porque se não tivesse, não precisava de reencarnar. Já atingiu a sublimidade. Se estamos reencarnados, é porque nós temos que melhorar em algumas coisas ou em muitas coisas. E o que fazer? Conheça-te a ti mesmo. Porque quem mais que conhece a gente? Deus em primeiro lugar. Nossa mãe também. Mas nós também, né? Porque nós sabemos quais são os nossos defeitos, não sabemos? A gente sabe direitinho o que a gente... Só que a gente faz uma vista grossa. A gente molda ali, não, mas isso aqui não é bem defeito não, né? Aí você fala coisas que não deve, escuta coisas que não quer, e vai virando aquela confusão. Então temos que tomar cuidado para começar a dominar os seus defeitos, meus queridos. Todos nós. Então vamos, ao chegar em casa hoje, e fazer uma análise de nós mesmos.
perante a nossa própria consciência. O que é que eu tenho que melhorar nessa reencarnação? Porque o objetivo dessa reencarnação é exatamente esse: melhorar. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui a trabalho, progredir. E a gente desperdiça. Tiramos a infância porque não dá para fazer nada, porque somos crianças. Tiramos a madureza porque já está um pezinho mais para lá do que para cá, não dá conta de fazer mais nada. Sobra o meio. Nesse meio você tem que trabalhar, sustentar sua família, pagar os boletos, né? E aí sobra só um pedacinho. E esse pedacinho que sobra, eu tenho que descansar. Eu tenho que viajar, tenho que aproveitar a minha vida, né? E aí a parte espiritual, que é a parte mais importante, nós deixamos em último plano, nem em segundo plano, em último plano. E aí chega no plano espiritual, quando retornamos, né, à pátria espiritual, porque a gente veio de lá, a gente não está, a gente veio e vai voltar. Aí chega lá, assim, nossa senhora, oh meu Deus, aí está o choro e ranger de dentes. O que eu fiz da minha... Oh meu Deus, me dá uma nova oportunidade, agora eu vou fazer certinho. Né? Quantos espíritos que nós atendemos nas nossas reuniões mediúnicas ali, meus filhos, que chegam chorando. E chora. O que eu posso fazer? Consola, não, calma, vai dar certo a próxima. Prepara. Já viram lá, assistiram o filme Nosso Lar? Viu como é que é o processo? Aquelas regiões terríveis. É isso que acontece. Então, ao chegar em casa hoje, pegue um papel. Aliás, pegue muito papel, bastante folha de papel, caneta, para nós escrever os nossos defeitos. Aí tem que ter muito papel, né? Olha no espelho e começa a escrever todos os seus defeitos. Escreve tudo. Tudo. Escreve um por um. Depois coloque em ordem. O mais fácil de vencer é o mais difícil, que é o nosso orgulho, que é o nosso egoísmo. Porque esse vai demorar. Mas começa lá do primeirinho, o mais facinho, né? Maledicência, vícios, parar de falar mal dos outros, fofoca, né? E vai escrevendo. E aí começa um por um de cada vez. Não tente acabar com todos os defeitos de uma vez, porque não vai conseguir. É impossível. Nós não estamos ainda no patamar de Jesus, meus queridos. Nós temos que estar a caminho dele. Então, pega essa lista de defeitos, vai lá no primeiro. Não pensar mal dos outros. Aí você dá, orar e vigiar. Orar e todo mundo sabe, vigiar os seus pensamentos, suas atitudes, suas ações. A hora que você começa, não, tem que vencer. A hora que você vencer o seu defeito, você vai lá e rabisca ele, dá um abraço em você mesmo, canta parabéns para você, dá um beijinho em você mesmo, e passa para o segundo. E vamos assim sucessivamente, até chegar no último. E é assim que a gente tem que fazer, meus queridos. Então, para começar, cuidado com a fala, cuidado com as palavras. As palavras malditas, elas machucam, elas magoam. Então vamos tomar cuidado com isso. As palavras malditas são como uma pedra que você atira numa vidraça. No meio do caminho você se arrepende, mas já jogou, vai quebrar. E aí não tem conserto, né? Tem que consertar depois. E nem sempre o conserto fica bom, porque as pessoas têm dificuldade de perdoar. Como eu disse, guardam às vezes aquela mágoa durante anos e anos, os detalhes. Falou isso, né? Aí vamos escutando coisas que não devemos, que não gostaríamos, falamos coisas que não devemos, e vai por aí afora. Então nós temos que aprender a conviver de forma tranquila e harmônica com os nossos entes queridos, meus queridos. Então, pense antes de falar. Tem uma passagem que eu gosto, uma frase que eu gosto muito, que fala assim: cuide para que suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. Olha só. Cuide para que suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. Se você não tiver uma coisa boa para falar, fecha o bico, cala a boca. Se tiver que falar alguma coisa, que saia coisas boas da sua boca, porque elas têm que sair do coração. Então, se estiver nervoso, se estiver nervosa, conte até 10 antes de falar alguma coisa, até 100, até 1000 se necessário for. Sai de casa, dá uma voltinha na rua, conta as pedrinhas da rua, as folhinhas da árvore, olha os passarinhos,
Quando você voltar, você vai estar mais calmo, mais calma. Aí você vai refletir antes de falar. Porque normalmente tudo que a gente fala na hora que a gente está nervoso, nervosa, nós falamos coisas que não deveríamos. E aí depois a gente se arrepende. Mas já falou. E aí a gente começa a arrumar desculpa para nós. Também falei, já está falado. Também falei porque precisava escutar também. Né? Aí você começa a arrumar desculpa para a sua própria consciência. E não é assim. E vamos criando aquele clima, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, que deveria ser um lar de tranquilidade, de afeto, de harmonia, transformamos o nosso lar num verdadeiro inferno, porque a gente não soube controlar a nossa língua. Porque tem gente que tem uma língua tão grande que o dia que morrer vai ter 2 caixões, um para a língua e para o corpo. Tem que saber segurar essa língua dentro da boca. Se tiver que falar, fale coisas amenas, coisas boas. Se tiver que chamar a atenção, chame com carinho a atenção do filho. Tem gente que fala, seu filho desgraçado, seu xinga, que isso? Desconta a raiva na pessoa? Não. Até para educar nós temos que saber como, os pais aqui têm que saber. Tem uma palestra da minha autoria, depois você que está nos assistindo aqui, eu acabei esquecendo de cumprimentar os nossos amigos internautas, estou cumprimentando aqui atrasado, mas vale. Então, depois vocês aqui, os amigos internautas, acessem ali no YouTube, lá digitam lá Sérgio Bebiano Palestra. Tem várias palestras minhas lá, e tem uma que eu gostaria de sugerir, chama-se Conflitos de Gerações. Eu falo do relacionamento entre pais e filhos, como que nós fomos criados, como que nós estamos criando nossos filhos, como que nossos filhos vão criar os filhos deles. Como nós devemos chamar a atenção dos nossos filhos? Como nós devemos educá-los? Olha só, tem gente que bate. Que isso? Como se isso fosse resolver o problema. Não é assim. Então vamos tomar cuidado, meus queridos. Cuidado principalmente com a nossa fala, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Não é? E olha só, quando o texto nos fala, ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao altar. Tem gente que faz promessa de tudo quanto é tipo de coisa. Não é assim que funciona. E passa a responsabilidade dos seus atos, das situações criadas, às vezes, não raro por nós mesmos, para Deus resolver. Né? Não só com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, mas de qualquer coisa. E começa uma barganha. Deus, se você me ajudar, eu fico 40 dias sem comer carne. Né? Se me ajudar, eu vou andar de joelho aqui, né? Eu vou fazer procissão aqui a pé, não sei o quê, eu vou comprar isso, comprar aquilo. Porque não é assim que funciona, meus queridos. A mudança e os processos são internos, é de nós mesmos. Nós não temos que comprar nada de Deus. Deus não precisa nada disso. Deus quer o que? As nossas ações. As nossas boas ações. A nossa mudança de atitude. É isso que Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes as pessoas chegam nessa casa aqui, amarguradas, com ressentimentos, com problemas terríveis dentro do lar, seja com o companheiro, com a companheira, seja com os pais, com os irmãos, parentes, entes queridos, enfim, não é? Pedindo ajuda. E aí a gente vai conversando, acolhedor, passa psicólogo também, tudo. Aí você vai ver aonde que está o cerne do problema? Na própria pessoa. Que começa a desabafar, começa a falar ali, né, as coisas que está acontecendo dentro do lar, dentro da casa, no trabalho, enfim. E aí a gente fala, por que você não muda? Nós temos um estudo aqui na casa que é muito lindo, Evangelioterapia. Até o Herbert está aqui hoje, né, um dos nossos facilitadores. Obrigado, meu querido, por abraçar essa causa, junto com outros facilitadores de estudo. Esse estudo do Evangelioterapia é simplesmente maravilhoso. Um estudo do Evangelho em grupo, pequenos grupos, onde vamos trocar ideias, vamos nos harmonizar, vamos nos melhorar, porque como disse aqui antes, no início da nossa fala, o objetivo da reencarnação é de nos melhorarmos. Vocês vão ver em várias obras espíritas, nós vamos ver a reencarnação de Segismundo, por exemplo, né? Tudo, meus queridos, tem uma programação. Ninguém aqui nasceu no seio da sua família por acaso. Ninguém nasce de paraquedas no nosso lar aqui.
Tem tudo a relação. Você não é filho dos seus pais por acaso. Aí vai nascer, vai nascer naquela família lá mesmo, qualquer uma. Não existe isso não. O seu irmão ou a sua irmã tem laços junto a você, seja afetivos ou de desafetos. Que só a doutrina espírita nos explica por que dizer de tanta situação terrível dentro do próprio lar. Você vê irmão que não pode ver o outro. Você vê filho que quer matar o pai. E já vemos acontecer isso na mídia, né? Filho matando pai, pai matando filho, filho matando mãe, enfim. Que só a doutrina espírita nos explica o porquê de tanto ódio, tanto rancor. E vemos ali, nossa senhora, lá em casa eu não aguento meu irmão. Não aguento minha mãe, não aguento meu pai. Aí vem o pai, mas não aguento meu filho. Aí você vai ver o que é. Olha, são espíritos antagônicos que vieram, que nasceram juntos ali, naquela família, no seio daquela família, para que possam se reconciliar. E sempre na família tem aquele que é o mediador, não é? Já viram isso? Tem lá aqueles dois irmãos que não pode ver um, pode ver, vem o outro. Não, gente, calma, vamos ajustando aqui, pano quente daqui, pano quente dali, vai ajustando dali. Sempre vem um para poder tentar harmonizar. Porque o objetivo da reencarnação é a reconciliação também. Além de nos melhorarmos, também nos reconciliarmos com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, que às vezes você não acha que é tão querido assim. Mas por quê? Vai ver o que aconteceu no passado, né? Mas graças à bondade divina, que nos dá o esquecimento desta última reencarnação, enquanto estamos aqui, olha, imagina se você nasce no seio da sua família, e vê que seu pai, por exemplo, ele te assassinou no passado, que seu irmão, ele te maltratava ali, que ele te escravizava. Como é que você vai gostar do caboclo se você lembra de todos os detalhes? Difícil. Então Deus nos dá esse esquecimento. E aí tem gente que quer fazer TVP, a terapia de vidas passadas, no sentido de, eu queria saber tudo que eu fiz no passado. Esse é tão bom. Meu amigo, regressão de memória. Aí vai fazer regressão de memória. Para saber o que fez, porque quer saber por que está sofrendo nessa vida. Não faça. Se fosse para o bem, Deus já nos dava para a lembrança. Já nos deu o esquecimento, é para isso mesmo. Eu sei de muitas coisas que eu fiz. Não porque eu fiz alguma regressão de memória, mas porque espíritos me contaram. Inimigos meus do passado, que se manifestaram nas reuniões mediúnicas, e que graças à bondade divina vieram e já nós nos reconciliamos. Porque me perseguindo, porque eu os persegui no passado. E hoje nos encontram numa nova etapa da nossa vida, né? Começa um processo de perseguição, chamados obsessores, e que acabam sendo auxiliados. Eu tenho alguns relatos no meu livro, que eu aproveito para sugerir, quem ainda não adquiriu, né? Tem aí na recepção, Resgate Sublime, Histórias para Inspirar. Em alguns pontos do livro eu conto algumas histórias, inclusive das reuniões mediúnicas, relatos de espíritos, e tem um lá, exatamente nesse caso, em que o espírito se manifestou. E esse caso, eu estava no início ainda, né? Aí eu não tinha nem construído essa casa aqui ainda, para vocês terem noção, tem muito tempo isso, mas eu não me esqueço dessa parte, dessa história, porque eu até relato ela no livro, quero dividir com vocês aqui. Eu estava como dirigente da reunião e manifesta-se um espírito. Ele chegou muito tranquilo. Né? Normalmente os espíritos chegam bravo, nervoso, ou chega lá então passando muito mal, né? Mas esse chegou muito tranquilo. Chegou, eu conversando com ele, né? Através do médium e tal. E eu disse, meu irmão, seja bem-vindo a esta casa, né? O que podemos fazer para te ajudar e tal? Aí ele falou para mim assim, eu quero te falar uma coisa. Você não faz ideia da dificuldade que eu estou tendo de estar aqui sentado do seu lado, pertinho de você, assim, conversando com você. Aí eu já achei aquilo estranho, né? E assim, como assim, meu irmão? E ele falou assim, você não tem ideia do tanto que você me prejudicou, do tanto que você me fez mal, a mim e a minha família, todas. Você não sabe o tanto que nós sofremos por sua causa.
Nossa, gente, quando ele falou isso, eu queria morrer. Eu falei, meu Deus, né? Que isso, né? Assim, mas eu vou te contar uma coisa. Hoje eu vim aqui para te falar. Eu pedi para esses homens aí que está aí, ó, de branco aí, ó, que eu queria conversar com você hoje. Eu estou te acompanhando há muito tempo, mas há muito tempo que eu te achei. E estou na sua cola. Para me vingar de você. Para acabar com a sua vida. Sabe aquelas coisas, tudo que aconteceu de ruim com você? Foi eu. Eu fiz tudo. Mas não foi nem um pouquinho do tanto que você me fez mal. Você tinha que pagar muito mais do que aquilo. Eu não tinha palavras, eu ainda estava muito inexperiente ainda nessa questão mediúnica, né? E tudo. E me pegou assim, né? Despreparado, na verdade, naquele sentido. Porque eu não imaginava ali uma pessoa ruim. Eu não sou bom, que Jesus falou, bom é Deus. Mas eu também não sou ruim, né? Não nessa agora. Eu tenho certeza que todos que aqui se encontram não teriam coragem aqui de matar uma pessoa para roubar. Não é? Mas nós fizemos coisas horríveis. E aí, o Espírito falou assim, só que hoje eu vim aqui, meu caro, para te falar o seguinte, que eu vou te abandonar, eu vou seguir minha vida. Eu estou te acompanhando tem muito tempo, e esse aí está falando que você mudou, eu não acreditava. Como é que uma pessoa tão ruim, agora é uma pessoa boa? Eu vejo você dando comida para esses pobres aí, essas pessoas famintas aí. Eu vejo você na rua de madrugada levando alimento para esses moradores de rua, né? Dando roupa, gás. Como é, isso é impossível. E ele falava para mim, não, ele mudou. Eu falei, não mudou, não pode ser uma pessoa que era tão ruim e começar a ajudar tantas pessoas assim. Mas com o passar do tempo eu vi que você mudou mesmo, que não é fingimento da sua parte não. Porque eu pensava que você estava fingindo. Você estava enganando todo mundo para poder fazer o que você fez comigo, com eles também. Mas eu vi que você realmente mudou. Que hoje você realmente é uma pessoa diferente daquela hora, daquela época. E hoje eu vim aqui para te falar que eu estou te abandonando, que eu vou seguir minha vida. Eles me falaram que se eu fizer isso, eu vou conseguir encontrar meus filhos. Então, que você siga em paz. Continua o seu trabalho, viu? Eu tenho observado, é muito bonito, né? Mas eu vou embora. Não vou te perdoar ainda não, porque eu não consigo te perdoar, mas no futuro. Mas eu não vou te prejudicar mais. E foi embora. Eu fiquei arrasado, meus queridos. Naquele primeiro momento eu fiquei arrasado. Aí logo em seguida manifesta-se um amigo espiritual, um trabalhador da casa. E o Espírito falou assim, ô meu irmão, quantas bênçãos. Olha que maravilha. Séculos e séculos e séculos de dor, ódio e rancor, hoje chegarão ao fim. Graças às suas atitudes, às suas mudanças, à sua mudança da forma de agir. Então agradeça a Deus por essa oportunidade. Foi onde eu agradeci. E aí veio essa lição, né? Que uma lição que eu gosto muito também, uma passagem de Confúcio, um grande pensador, que ele fala assim, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Olha só, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então é com as nossas mudanças de atitude, a nossa forma de agir, que nós vamos mostrar, não só para as pessoas que estão à nossa volta, sejam os parentes, amigos, né? Mas também para esses espíritos que estão nos acompanhando. Que hoje nós somos pessoas diferentes. Então comece a sua mudança dentro do seu lar. Muda a sua forma de agir, a sua forma de tratar as pessoas. Quando nós mudamos as nossas atitudes, meus queridos e queridas, as pessoas que estão à nossa volta também começam a mudar. Não da noite para o dia. Gradativamente. E elas começam a observar, mas ele mudou, ela mudou. Era tão nervoso, tão nervosa, falava isso, falava que... Aí você começa a se policiar. Então entra o orar e vigiai. Vigiai as nossas ações, as nossas atitudes. Pensar antes de falar, como eu já disse aqui. Vamos começar a mudança, porque esse é o objetivo da reencarnação. E nós podemos mudar, meus queridos. Olha só, muitas pessoas que chegam nessa casa aqui, falam assim, nossa, Sérgio, eu devo ter sido muito ruim no passado. Eu disse, foi. Eu não passo a mão na cabeça, foi. E a pessoa, ué, claro que foi. Estamos reencarnados, meus queridos. Se estamos aqui é porque nós não fomos boa bisca no passado, não. Nós temos defeitos inúmeros. Faz, como eu disse, faz uma análise. Quantos defeitos nós temos? Imagina isso do passado. A história da humanidade nos conta como é que a gente era. Há não muito tempo atrás, menos de 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Amarrava-os nos troncos. Era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso, botava mais quem tinha mais.
Hoje tem muita injustiça social ainda, mas não como naquela época. Estamos aqui para nos melhorarmos. Então as pessoas chegam aqui e dizem, nossa, fazer o quê, né? Quem mandou eu jogar pedra na cruz, agora tem que pagar os meus pecados, né? Tem que resgatar meus débitos. O Espírito tem disso, não tem que fazer nada. Eu estou aqui para resgatar meus débitos. Pagar a minha dívida. Que pagar? Parece que Deus está te cobrando. Deus não te cobra nada. Deus nos dá oportunidades. Então, para com esse negócio de resgatar débito. Nós estamos aqui para nos reeducarmos, para nos melhorarmos, fazer a nossa autotransformação e a nossa reforma íntima, como nos ensina Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que eu recomendo para vocês. Reforma íntima sem martírio. Vamos nos mudando aos poucos. Então as pessoas falam assim, Sérgio, mas então fazer o quê, né? Então tem que aceitar, né? Resignar. Porque se eu fiz muita coisa errada, então minha família, minhas coisas que eu estou passando, doençada, os problemas, tudo que eu estou levando aqui, que acontece comigo, então eu tenho que tolerar tudo isso aí, né? Sentar ali na beira do passeio e nem para chorar, né? Não é assim, não. Assim, aí eu falo para a pessoa, meu amigo, minha amiga, não é assim. As coisas podem mudar. Falo, mas já não tem uma programação, Sérgio? Não tem um destino? Tem, então a gente não vê nas obras que já não existe tudo certinho ali, que a gente já não vem para passar por todas as situações? Sim. Então, não tem destino? Tem. Então, ele não está traçado? Está. Então, Sérgio, tem sim, existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Olha só que coisa maravilhosa, meus queridos. A gente vem para passar por todas essas questões que nós temos na nossa vida, mas nós podemos mudar tudo. Existem duas palavrinhas que se chama livre-arbítrio. Nós podemos mudar a nossa vida. Tudo que foi programado para nós passarmos aqui, nós podemos mudar para melhor ou para pior. Depende das nossas ações, dos nossos atos, da nossa forma de agir. Nós podemos reprogramar isso tudo. A gente veio para passar por uma série de situações, mas existe um ditado que fala assim, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas se você já aprendeu pelo amor, não há necessidade de você sofrer, de passar pela dor. Você já aprendeu. Então nós podemos mudar isso. Podemos mudar o nosso destino, sim. Nosso tempo já está se esgotando, mas eu quero sugerir para você aqui um livro maravilhoso. Chama-se Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Ditado pelo Espírito Hamed, ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Esse livro é maravilhoso, meus queridos. Depois peguem aqui na biblioteca emprestada ou na livraria, caso queiram. E nesse livro, na lição primeira, quem nos ensina que nós podemos mudar o nosso destino, que nós podemos mudar a nossa forma de agir, é esse espírito de grande escola, Hamed. Na lição primeira, intitulada Reprogramação. Leiam essa lição lá. E vocês vão ver que nós podemos mudar tudo. Olha só, a mudança está nas nossas mãos. Hamed nos ensina assim, olha, ele fala mais ou menos assim. Nascestes no lar de que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. E ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor.
É isso, meus queridos. Eu quero agradecer a todos vocês, que possamos refletir sobre o estudo de hoje e que possamos fazer a nossa mudança, a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior. Porque este, volto a dizer, é o objetivo da nossa reencarnação. Então, que Jesus os ampare a todos vocês. Tenham uma ótima semana, uma ótima noite, não é? E que Jesus os abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos. Muita paz.